Bom dia, alunos! Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, alunos do primeiro ensino médio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre relações fundamentais, que é referente ao módulo 21 e 22, tá? Então, nós temos aqui algumas fórmulas, são relações fundamentais da trigonometria, que nós iremos utilizar para desenvolver as questões. Então, nós temos aqui 7 itens. O primeiro deles, ele relaciona o seno e o cosseno, onde o seno ao quadrado de x e o cosseno ao quadrado de x, se você elevar ambos ao quadrado, o resultado sempre dará 1, tá? E esse seno e esse cosseno são valores da tabela trigonométrica, tá? Na verdade, ele tem uma relação com o teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Logicamente, se você elevar o 1 ao quadrado, vai dar o próprio número 1, tá? A outra relação fundamental é da tangente. Sempre a tangente ela é igual à divisão do seno pelo cosseno. É a razão trigonométrica do seno sobre cosseno. Aí você tem o resultado da tangente, tá ok? Nós temos aqui também a cotangente. A cotangente é um ângulo agudo de x e é, por definição, o inverso da tangente. É representada com o símbolo cotangente de x. Esse símbolo aqui está abreviado a palavra cotangente. E a cotangente nada mais é do que 1 sobre tangente, tá? Ou você pode utilizar cosseno de x sobre seno de x. Se você usar cosseno de x sobre seno de x, você chega no valor da cotangente. Ou 1 sobre tangente de x, também você chega no valor da cotangente, tá? Agora, a secante. A secante é um ângulo também agudo, tá? E ele é o inverso do cosseno, ou seja, é 1 sobre cosseno de x, tá? A cossecante é o inverso do seno, ou seja, é a razão de 1 sobre seno de x. E nós temos algumas relações auxiliares, que envolvem a secante ao quadrado de x, que é igual a 1 mais tangente de x, a cossecante ao quadrado de x, que é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. E nós temos as conclusões, ou seja, nós temos aqui nessa tabela todas essas relações fundamentais, onde vocês irão utilizar para desenvolver as questões. Geralmente, eles vão dar, por exemplo, o valor do seno e você vai descobrir o cosseno. Então, nós temos essa primeira relação fundamental que temos alguns exemplos com ela. Então, se eu dou o valor do seno e quero o cosseno, você substitui o valor do seno para determinar o cosseno. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com substituições, tá? Numéricas ou podemos também realizar substituições algébricas, tá? Bem, continuando. Nós temos aqui um modelo do material de vocês, tá? Deste capítulo, do capítulo 21. Então, é o primeiro exercício, que é o exemplo, é um exercício resolvido. Uma prefeitura pretende asfaltar um caminho em uma região plana, desde um ponto inicial P até um monumento de 30 metros de altura, ao custo de R$ 50 o metro quadrado. Do ponto P ao topo do monumento foi determinado um ângulo de inclinação com o plano deste caminho. Sabendo que o seno é igual a 3/5 e o cosseno 4/5 e que o caminho deve ter 2 metros de largura, vamos calcular o valor do menor custo dessa obra. Então, nós temos aqui ao lado a imagem, nós temos o ponto P, certo? Temos o ângulo descrito, que está indicando lá que é o valor do seno e do cosseno, e o caminho deve ter 2 metros. Bem, o que nós vamos desenvolver aqui? O menor custo da obra será obtido quando, do ponto inicial P ao monumento, o caminho for representado por um segmento de reta. Então, nós temos aqui este caminho e é determinado por esse segmento de reta X. Bem, nós temos aqui o quê?
nós temos, referente ao ângulo, nós temos o lado oposto a ele de 30 metros, ou seja, você tem o cateto oposto. E você quer determinar o valor de x, que é o cateto adjacente. Só que nós não temos a medida deste ângulo. Nós precisamos calcular. Sabendo que você vai usar o cateto oposto e o cateto adjacente, então você precisa calcular a tangente. E no exercício ele só deu o seno e o cosseno. Então nós vamos usar a fórmula da relação trigonométrica, que é a tangente. Nós vamos calcular a tangente, que é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é a relação trigonométrica, certo? Que nós vimos no slide anterior, tá? Então, nós estamos substituindo o seno e o cosseno. Realizando essa divisão, porque você tem aqui 3/5 dividido por 4/5. Então, não podemos dividir. Então, vai ficar 3/5 vezes 5/4, porque a gente tem que inverter esta fração aqui. Nós estamos realizando uma operação matemática de divisão de frações. E para dividir, você tem que inverter a operação matemática e fazer o inverso da segunda fração. Vai dar 3/4, tá? Multiplicando 3 vezes 5, 15, 5 vezes 4, 20 e simplificando a fração 3/4. Ou seja, você tem aí no caso a tangente. Este ângulo aqui, referente à tangente, ele mede 3/4. Então, vamos calcular a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Se a tangente é 3/4, você vai substituir a tangente por 3/4. O cateto oposto é 30 metros e o adjacente é x. Então, você vai fazer a regra de 3, que é a multiplicação em cruz. 3 vezes x, 3x, que é igual a 30 vezes 4, vai dar 120. 120 dividido por 3, 40 metros. Então, aqui a gente determinou uma regra de 3, tá? Bem, o custo da obra com 2 metros de largura é R$50, 1 metro quadrado. Então, no caso, se você tem 40 metros, você vai fazer o seguinte, no caso aí para determinar, se 2 metros de largura, no caso, equivale a 50, e eu tenho 40 metros de largura, então você vai fazer 2 vezes os 40 metros e multiplicar pelos R$50, que vai dar exatamente a R$4.000. A largura deste caminho é de 2 metros. Então, você tem a largura, que seria esse pedacinho aqui. Aí, você calculou agora o comprimento. Então, para calcular a área, o que que é? Comprimento vezes a largura. Você tem a área deste espaço, vezes 50, que R$50 é o metro quadrado. Então, 2 vezes 40, calculei a área do espaço, tá? Vai dar 80 metros quadrados. 80 vezes 50, R$4.000, que é a resposta do item B, tá ok? Continuando. Então, aqui a gente está envolvendo razões trigonométricas e as relações trigonométricas. Aqui não, aqui é só as relações, tá? Utilizando a relação da trigonometria, calcule o valor aproximado do seno de 25 graus. Então, ele quer quanto vale o seno de 25. Então, você não vai olhar na tabela, você não tem. Então, você vai ter que calcular utilizando os dados aqui. Então, no caso aqui, o cosseno vale aproximadamente 9/10. Vai usar a fórmula aqui da relação da trigonometria, que é a primeira, certo? Vai substituir no lugar do seno ao quadrado de alfa, no lugar do alfa, vai colocar o 25, porque ele quer que você calcule o seno de 25 graus. E no lugar do cosseno ao quadrado de alfa, você vai colocar o quê? No alfa, vai colocar o 25 também. Vai copiar aqui o seno de 25. E no lugar do cosseno ao quadrado de alfa, você vai colocar o valor do cosseno de 25 graus, que é 9/10. Só que o cosseno está elevado ao quadrado, então você também tem que elevar ao quadrado. Então, o que que eu fiz? Eu só substituí. No lugar do alfa, você colocou os 25 graus. Depois, no lugar do cosseno de 25, você tem que colocar 9/10, porque ele já deu o valor numérico. Só que tem que elevar ao quadrado. Então, seno ao quadrado de 25 graus é igual a 9/10 ao quadrado, vai dar 0,81. E copio o restante.
Bem, o que você tem que fazer? Uma equação. Então, isolo o seno. Então, passo 0,81 para o outro lado e subtraio. Aí deu 0,19. Como o meu seno está elevado ao quadrado, você precisa extrair a raiz quadrada. Então, não do 25, mas do seno ao quadrado, que é raiz quadrada de seno ao quadrado, tudo que é elevado ao quadrado sai da raiz, então fica seno. E raiz quadrada de 0,19 vai dar 0,43. Então, o seno de 25 graus é aproximadamente 0,43, 43 centésimos. Então, foi feito aqui uma substituição, tá? Onde você, é como se fosse o teorema de Pitágoras, como eu falei. Quando você substitui, tem que elevar ao quadrado. Elevou ao quadrado, isola a incógnita. E aí, no final, tem que extrair a raiz quadrada, tá? E não vai extrair aqui a raiz quadrada de 25 graus. O grau a gente não extrai a raiz, tá? Só do seno ao quadrado. Mais um exemplo. Utilizando a relação da trigonometria, calcule o valor aproximado do cosseno de 10 graus. Sabendo que seno de 10 graus é igual a 17 centésimos, aproximado, tá? Mesma coisa, vamos usar a fórmula da relação da trigonometria, a primeira, que é relacionada ao teorema de Pitágoras. Bem, ele quer que você calcule o cosseno. Então, o que eu fiz? No lugar do alfa, olha só, substituí os 10 graus. Observe que quando ele pede para calcular um ângulo, as medidas aqui numéricas são iguais, tanto para seno como para cosseno, tá? Substituir. Ele deu a medida do seno de 10 graus, dá 0,17. Então, no lugar do seno de 10 graus, você coloca 0,17. Só que lembrando que o seno é elevado ao quadrado, tá bom? Então, eu tenho que elevar o número ao quadrado, o resultado ao quadrado. Copio o cosseno ao quadrado de 10 graus, é igual a 1. Bem, 0,17 ao quadrado vai dar 0,03, tá? Mais cosseno ao quadrado de 10 graus. Isolo o cosseno. Passo os 3 centésimos para o outro membro, subtraindo. Ele era positivo, passa subtraindo. Deu 0,97. Então, o cosseno ao quadrado de 10 graus é 0,97. Bem, continuando aqui. Depois que você subtraiu, você precisa extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada vai dar 0,98, tá? Aproximadamente, tá? Esses valores aqui, como a gente está trabalhando com razões trigonométricas, tá? No caso, nunca são valores exatos, tá? Porque a gente está trabalhando com raízes, tá? Frações, e aí nunca vai ser exato. Bem, nós temos aqui um exercício 3, tá? Do módulo 21, e eu resolvi fazer com vocês aqui, porque ele é mais extenso e complicado. Então, você tem aqui para todo número real x, tá? Onde o x ele tem que ser maior que 0, tá? E menor que π sobre 2, tá? A expressão secante de x mais tangente de x sobre cosseno de x mais cotangente de x é equivalente a quê? Aí, no caso, quais desses itens? Bem, o que foi feito aqui? Substituições. Então, aqui no caso, a secante de x nós substituímos por 1 sobre cosseno de x, que é uma das relações trigonométricas, tá? A tangente de x nada mais é do que seno sobre cosseno. Fiz a substituição também. O cosseno não substituí, porque ele é o próprio, né? E a cotangente de x eu substituí por cosseno sobre seno. Você tem lá no primeiro slide, na primeira página do módulo 21 de vocês, tá? Então, é só substituir, no caso, a secante, a tangente, a cotangente, para você poder trabalhar apenas com seno e cosseno, como você pode ver aqui. Bem, o que foi feito aqui no caso? O MMC, tá? Observe que aqui, no numerador, nós temos duas frações. E essas frações têm o mesmo denominador. Então, quando você tem frações com mesmos denominadores, você faz o que com o numerador? Soma. Então, você mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais seno de x. Apenas, não dá para somar, a gente vai representar assim algebricamente. Embaixo foi feito o quê? MMC. Então, aqui embaixo do cosseno é como se você estivesse colocando o número 1. Então,
MMC de 1 e de seno de x é o próprio seno de x. Então, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Seno de x dividido por 1 dá seno de x. Seno de x vezes cosseno de x vai dar seno de x vezes cosseno de x. Seno de x dividido por seno de x dá 1. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x, tá ok? Bem, continuando. Copiei aqui do jeitinho que está o numerador. Aqui, o que eu fiz? Fatorei em evidência. Observe que o cosseno aparece nos dois termos. Então, eu coloquei aqui o cosseno de x em evidência e o que sobrou dentro do parênteses. Então, o seno de x está aqui e o cosseno de x, como eu tirei, ficou 1. Só inverteu, colocou 1 na frente, tá? Cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x e cosseno de x vezes seno de x dá seno de x vezes cosseno de x. Mantenho o numerador. Bem, o que nós podemos fazer agora? Olha só. A divisão de frações nós temos aqui, então, eu tenho 1 mais seno de x sobre cosseno de x, está aqui, ó. Aí, eu coloquei vezes, tá? O que eu fiz? Eu inverti. O que é numerador vira denominador, e o que é denominador vira numerador, porque você não pode dividir frações. Então, você inverteu, coloquei multiplicação e fiz o inverso da fração, tá? Isso daqui estava aqui embaixo, tá? Eu só inverti porque a gente não pode dividir frações, o de cima pelo de baixo, porque aí aqui ia ficar uma divisão, ia ficar cosseno de x vezes 1 mais seno de x, e embaixo seno de x. Aí iria inverter a operação matemática e fazer o inverso da segunda fração. Bem, o que nós temos aqui agora? Se você for observar, nós temos uma multiplicação, então nós podemos simplificar. 1 mais seno de x, eu cancelo com esse 1 mais seno de x que nós temos aqui. Aí, aqui, simplificando, vai sobrar apenas o número 1, né? Porque a divisão deste por esse vai dar 1. Então, eu não posso colocar 0, aqui eu tenho que pôr 1. Embaixo, eu copio o cosseno de x. Aqui no numerador, eu não simplifiquei, é seno de x. E aqui, cosseno vezes 1, que sobrou, porque você dividiu, né? É cosseno de x apenas. Bem, o que aconteceu? Você tem aí, na verdade, uma situação que é 1 vezes seno de x sobre cosseno de x vezes cosseno de x, tá? Bem, na verdade, se você for observar, 1 sobre cosseno de x é a secante, tá? Essa primeira fração é a secante. E essa segunda fração, seno de x sobre cosseno de x, é a tangente, tá? Então, nós temos aqui o item D, que é secante de x mais tangente de x. Isso aqui é parte algébrica. Só trabalhamos com as incógnitas. Diferente dos dois outros exemplos que eu passei agora para vocês, os outros slides, que vocês tinham que substituir partes numéricas, tá ok? Tá? Bem, é só vocês olharem as tabelinhas para vocês poderem substituir e utilizar todas as regras que nós já vimos anteriormente, de fatoração, tá? MMC, tá? E aqui são divisões de frações. Eu quis fazer esse porque eu achei ele mais complicadinho, não tinha nenhum exemplo referente a ele aqui no material, tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima.